O assunto que trataremos hoje na disciplina Estática dos Fluidos será sobre a definição dos fluidos. Já falamos anteriormente sobre o conteúdo da referida disciplina Estática dos Fluidos e suas diversas aplicações nas diversas áreas da engenharia. Então, o meio que nós estaremos estudando a partir de agora são os meios fluidos. Os meios fluidos podem ser líquidos e podem ser gasosos. Então, precisamos definir o que é um fluido. Como eu disse anteriormente, os resultados e equacionamentos referentes a essa grande área da mecânica dos fluidos são experimentais. Nós vamos falar a respeito disso nessa introdução e alguns conceitos fundamentais que definiremos os fluidos. Então, na introdução nós temos que no item 1.1 a informação de que a mecânica dos fluidos é a ciência que estuda o comportamento físico dos fluidos, assim como as leis que regem esse comportamento. As bases lançadas pela mecânica dos fluidos são fundamentais para muitos ramos de aplicação da engenharia. Dessa forma, o escoamento de fluidos em canais e condutos, a lubrificação, os esforços em barragens, corpos flutuantes, as máquinas hidráulicas, a ventilação, a aerodinâmica e muitos outros assuntos lançam mão das leis da mecânica dos fluidos para obter resultados de aplicação prática, ou seja, nas diversas áreas da engenharia, seja engenharia sanitária e ambiental, seja engenharia civil, seja engenharia aeronáutica, seja a engenharia de produção e etc. Como se pode observar pelo exposto, poucos são os ramos da engenharia que escapam totalmente do conhecimento dessa ciência, que se torna, assim, uma das mais importantes entre as que devem fazer parte dos conhecimentos básicos do engenheiro. Lembrando também que a área de saúde, a medicina, os centros cirúrgicos, seja a parte da saúde das pessoas, seja a parte odontológica, todos os equipamentos são projetados dentro dos princípios da mecânica dos fluidos, dentro da grande área de conhecimento da engenharia mecânica também. Então, é muito abrangente e é enfocado nos diversos ramos da engenharia. Então, para que possamos estudar esse meio fluido, nós precisamos conceituar conceito fundamental e definir o fluido. A definição de fluido é introduzida normalmente pela comparação dessa substância com o sólido. Então, nós temos aqui um exemplo na figura, um sólido, e aqui um exemplo de um recipiente com um líquido e um gás. Então, aqui é o sólido, aqui é o fluido. Então, isso nós observamos na natureza, no nosso dia a dia, né? Uma definição elementar diz: fluido é uma substância que não tem uma forma própria e assume o formato do recipiente. Correto, isso aí é uma informação elementar, mas para que tenhamos uma resposta mais científica do que é um fluido, é necessário que se façam modelos experimentais. Então, aqui nesse exemplo, nós temos 3 situações do estado da matéria. Um sólido, uma esfera aqui sólida dentro de um recipiente, um líquido,
que nós representaremos pelos pesos específicos quando estivermos estudando as propriedades físicas, peso específico de um fluido líquido, aqui nós poderia ser a água, poderia ser a gasolina e etc. E aqui um gás. Percebe-se que o gás tem todo um comportamento em que o recipiente tem que estar fechado, em função de que as suas moléculas têm forças coesivas bem inferiores às forças coesivas dos líquidos. Então, por isso que deve se fechar, porque senão ele escapa. Não há um limite de contorno, tem que se fechar o recipiente. Então, existe o gás e o líquido. Os fluidos são, portanto, os líquidos e os gases, sendo que estes ainda se distinguem dos primeiros por ocuparem todo o recipiente, como eu acabei de falar aqui. Enquanto os líquidos possuem aqui uma superfície livre. Ele é colocado no recipiente e estabiliza aqui numa superfície livre. Então, esse é o cenário que nós temos dos meios fluidos. Então, nós temos que observar, para definirmos os fluidos, algumas situações que devem ser verificadas. Se o problema fundamental fosse apenas reconhecer os fluidos, a definição apresentada seria perfeitamente suficiente para essa finalidade. Entretanto, é possível introduzir uma outra que, apesar de ser mais complexa, permite construir uma estrutura lógica que será de grande utilidade para o desenvolvimento da mecânica dos fluidos. Esta definição está ligada à comparação de comportamento entre um sólido e um fluido por uma observação prática denominada experiência das duas placas planas. Então, essa experiência das duas placas planas, nós estudaremos com mais detalhes no capítulo quando tratarmos da viscosidade dinâmica. Aqui nós vamos falar apenas de uma forma generalizada. Então, nós vamos observar o comportamento de um meio sólido e o comportamento de um meio líquido entre duas placas. Seja um sólido preso entre duas placas planas, uma inferior, que é esta aqui, que ela está fixa, e a outra que poderá se movimentar devido a uma força tangencial aplicada. Vamos lembrar o que são forças tangenciais. Forças tangenciais são forças que tangenciam a superfície. Você está vendo aqui a placa em corte e ela empurra tangencialmente essa placa, denominada força T, que é uma força tangencial que vai estar empurrando este sólido. Este sólido ele tem uma certa resistência. Depois de um certo intervalo de tempo, ele se deforma, fica nesse formato aqui na figura B, e estabiliza. E ele se estabiliza. Isso aqui é estudado na estabilidade da engenharia civil, na engenharia civil, e estuda-se os materiais e vê a sua taxa de deformação e quanto que ele resiste às forças tangenciais. Então, são estudos específicos de sólidos pertinentes à área da engenharia civil. Então, esse é o cenário para os sólidos. Continuamos. Mantida a força constante, essa força tangencial que tangencia a superfície, nota-se que o sólido se deforma angularmente. Tem um certo ângulo aqui, ó, uma certa inclinação, até alcançar uma nova posição de equilíbrio estático. Nessa posição, as tensões internas equilibram a força externa aplicada e somente uma variação da força Ft faria com que houvesse uma modificação da nova configuração do sólido. Então, aqui estuda-se a parte dos metais, a parte da madeira, etc.,
para chegar a qual que é a taxa de deformação que um sólido teria quando uma força cisalhante fosse aplicada para manter as estruturas em equilíbrio. Então, nós podemos dizer que um sólido solicitado por uma força tangencial constante deforma-se angularmente, mas atinge uma nova configuração de equilíbrio estático. Agora nós vamos pensar que, ao invés de ter um sólido entre as duas placas paralelas, a fixa e a móvel, nós colocaremos aqui um fluido. Aqui nesta figura 1.3a. Então, eu tenho aqui a placa fixa e a placa móvel nesse volume de controle, A, B, C, D. Então, aqui é no momento inicial. Então, a mesma experiência será realizada com o fluido entre as placas, conforme a figura mostrada. Suponha que seja possível, por exemplo, por meio de um corante, visualizar um certo volume ABCD, do fluido da figura 1.A. Sendo a placa inferior fixa e a superior se move quando aplicarmos uma força tangencial aqui. Então, aqui nós vamos aplicar uma força tangencial nessa placa que pode se mover, empurrando a placa na parte superior. Lembrando que entre B e A tem uma certa distância Y. A primeira observação importante nessa experiência é que pontos correspondentes do fluido da placa continuam em correspondência durante o movimento. Assim, se a placa superior adquirir uma velocidade, e deverá adquirir porque ela está sendo acelerada, que força é massa vezes aceleração, né? Então teremos uma certa velocidade. Os pontos do fluido em contato com ela terão a mesma velocidade. E os pontos do fluido em contato com a placa fixa ficarão parados junto a ela. Então, a observação conduz ao chamado princípio da aderência. O princípio da aderência diz o seguinte: os pontos de um fluido em contato com uma superfície sólida aderem aos pontos dela com os quais estão em contato. Ou seja, nos pontos próximos aqui da placa fixa, velocidades são iguais à fixa, que é nula, e aqui na placa que se move, a velocidade será a velocidade provocada devido a uma força de cisalhamento ou uma força tangencial que está empurrando a placa móvel. Então, esse é o cenário inicial para observarmos o comportamento dos meios fluidos entre duas placas. Então, o que nós observamos é que o volume ABCD do fluido, sob a ação da força F, deforma-se continuamente. Depois de um certo intervalo de tempo, o volume está aqui e ele começa a se movimentar no mesmo volume de controle ABCD. Não alcançando uma nova posição de equilíbrio estático, supondo as placas de comprimento infinito. Então, à medida que essa força vai sendo aplicada, como o meio é fluido, ele vai se deformando infinitamente. Ao contrário aqui do sólido, que depois de uma certa coeficiente angular, ele estabiliza. Então, essas são as diferenças iniciais. Essa experiência permite a distinção entre sólidos e fluidos, pois enquanto aqueles se deformam limitadamente, né, aqui no exemplo da figura 1.2, sob a ação dos esforços tangenciais, esses, né, se deformam continuamente sem alcançar uma nova posição, no caso dos líquidos. Então, nós temos um conceito final para essa observação. Podemos, então, dizer que o fluido é uma substância que se deforma continuadamente
quando submetida a uma força tangencial constante, qualquer. Em outras palavras, fluido é uma substância que, submetida a uma força tangencial constante, não atinge uma nova configuração de equilíbrio estático. Isto porque existe neste fluido líquido aqui as forças de coesão que vão gerar uma propriedade física que estudaremos num capítulo à parte, denominada viscosidade dinâmica. Então, nesse momento, nós estamos apenas mostrando uma informação bem simplificada, o que é o meio fluido, diferenciando-o de um meio sólido. Voltaremos a falar sobre esse assunto mais especificamente, mais detalhadamente, quando formos estudar no capítulo da viscosidade, tá? Esse assunto será dado nas próximas aulas, conforme nossa programação. Voltaremos a tratar dessa experiência das duas placas planas mais detalhadamente. Então, esse é o nossa primeira informação para definirmos o que é o meio fluido. Ok. Agora mostraremos alguns exemplos. Bom, continuando os assuntos pertinentes à hidrostática, agora eu mostrarei para vocês algumas obras hidráulicas que existem na nossa cidade e também em outros locais, para mostrar para vocês algumas aplicações práticas que nós temos nessa área da mecânica dos fluidos. Então, vamos relembrar. A mecânica dos fluidos estuda o comportamento dos fluidos em determinadas situações em que os fluidos podem estar em condições hidráulicas de equilíbrio, que são os assuntos pertinentes à hidrostática. Poderão estar em condições dinâmicas, que é o comportamento dos fluidos quando são transportados. Esse transporte dos fluidos ele é avaliado mais eficazmente nos modelos hidráulicos aplicados, e a hidráulica aplicada é subdividida em condutos forçados e condutos livres, para que possam ser avaliados esses modelos hidráulicos, essas obras de engenharia. Então, aqui eu vou mostrar para vocês algumas obras importantes que, quando vocês estiverem na área, na parte profissional do curso, vocês voltarão em determinadas disciplinas a avaliá-las. Esse primeiro exemplo aqui é uma fotografia que nós fizemos durante a obra de drenagem do viaduto próximo ao FMT. Só para lembrar, o viaduto está aqui, nós estamos no sentido centro para o Cochipó, e este canal foi construído na lateral direita do viaduto, uma vez que o viaduto ficou pronto e não tinha sido feita a drenagem e havia grandes inundações. Então, aqui é um exemplo de um canal aberto no formato retangular de concreto. Hoje, essa região aqui está já com a rodovia pronta, né, que passa embaixo do viaduto e vai para o bairro Petrópolis. E você observa ao passar no canal do Barbada apenas essa abertura da drenagem de toda a contribuição da água que vem da região da Fernando Corrêa, do Jardim das Américas, daquela região que tem
do supermercado lá na frente, a 35, disseram, toda a contribuição vem, cai aqui e vai para o Córrego Barbado. Então, esse aqui é um exemplo de drenagem urbana na nossa capital. Vou mostrar um outro slide para vocês. Aqui é um exemplo de um canal artificial que se chama Canal de Suez. Foi construído há muitos anos e faz com que exista uma conexão da Europa com a Ásia Meridional e economiza 7.000 quilômetros de viagem ao passar por esse canal, né, que sai do Mediterrâneo para a Ásia, ou seja, da Europa até a Índia, mais ou menos, economiza 7.000 quilômetros. Então, esse aqui é um exemplo de um canal artificial construído pelo homem há muitos anos atrás. Então, aqui é um canal livre. Então, no mundo inteiro, nós temos obras hidráulicas que facilita a vida das pessoas. Recentemente, um navio atravessou nesse canal aqui e ficou um tempo sem que as navegações pudessem ocorrer e causou milhões de dólares de prejuízo. Até que finalmente conseguiram retirá-lo e aí o canal de Suez ele ficou liberado. É um canal muito antigo em que facilita a vida das pessoas. Aqui é um exemplo simplificado do que nós temos no Brasil. Nós temos aqui o Rio São Francisco e os projetos de transposição do Rio São Francisco, que está a obra em fase quase final, já tem mais de 10 anos que essa obra foi começada. Ela sai aqui da região aqui do Rio São Francisco para um canal artificial para abastecer essa região do Ceará, essa região do Rio Grande do Norte, que são locais de grande escassez de volumes de água. Então, vocês percebem aqui no projeto, os sinais vermelhos são os canais artificiais. Entre esses canais há diversos reservatórios e barragens, e esse fluido será explorado em alguns pontos por gravidade e outros pontos por bombeamento. Por gravidade, quando o conduto é livre, e por bombeamento, quando o conduto é forçado. Então, são grandes obras de engenharia ao longo aqui da derivação, né, a transposição do Rio São Francisco. E aqui nessa região também, denominado eixo leste, é retirado um volume aqui, ó, do rio para abastecer essa região, para perenizar os rios da Paraíba e uma região aqui de Pernambuco. Essa parte aqui já está praticamente pronta e futuramente todas as ações realizadas por esses canais artificiais vão estar sendo colocadas em prática. Já chegou aqui na região do Ceará, o Castanhão já está sendo abastecido, que é um reservatório, um açude, digamos assim, na região do Ceará. Então, é uma obra bastante útil e também foi bastante cara, que o governo federal começou há mais de 10 anos atrás. E já está até atrasada a conclusão dela. Certamente deverá concluir até o ano que vem. Então, que é outro exemplo de aplicação da área da mecânica dos fluidos. O exemplo é a transposição do Rio São Francisco. Isso aqui nós falaremos no curso de dinâmica dos fluidos, após concluirmos a estática dos fluidos. Aqui é uma obra no Córrego Barbado e a finalidade desse slide é mostrar para vocês o recapeamento dos canais, ó, a contenção das paredes, das encostas para evitar erosão. Isso aqui é um modelo chamado gabiões. São telas
e dentro das telas são colocadas pedras e são fixadas nas paredes do canal. Aqui é no Barbado, a obra de drenagem que hoje já está concluída ali na região daquele supermercado Big Lar. Essa foto foi tirada ali próximo ao Big Lar. Então, vocês aprenderão hidráulica aplicada, revestimento de canais. Esse aqui é um tipo gabião. Então, são obras importantíssimas que deverão resolver os problemas da drenagem, uma parte delas na nossa cidade. Aqui é a região que já está pronta também, que passa atrás do shopping Três Américas, aqui as árvores da região da UFMT, e hoje já está concluída esta rodovia, né? E o canal que foi construído, são 3 seções transversais, em que o córrego Barbado, nesse trecho, ele está sendo escoado sobre esta rodovia. Então, hoje, quem não conhece a região, passa ali ao redor da UFMT, não imagina que tem um grande sistema de drenagem construído entre as duas rodovias aqui. Uma vai para a direita, a outra aqui para a esquerda e passa embaixo do viaduto. Então, são alguns exemplos do quanto a engenharia, né, ela resolve problemas dessa ordem. Aqui é um exemplo de problemas de drenagem na Grande São Paulo, e são os famosos piscinões, porque São Paulo está muito povoado, muito urbanizado, e para resolver alguns problemas das inundações durante as grandes chuvas, foram construídos os famosos piscinões, que recolhem essa água e depois ela através de uma vazão definida, ela volta ao rio, aos rios que passam dentro da cidade de São Paulo. Isso aqui está em obra ainda, e vocês percebem que são de grandes profundidades, porque trata-se de uma cidade muito grande, né, com mais de 20 milhões de habitantes, períodos bastante chuvosos, e essa água ela tem que ser levada para algum ponto de coleta para não inundar e deixar as situações de catástrofe. Mesmo assim, com todas essas estruturas, há situações em que há um volume de chuva tão grande que não consegue resolver todo o problema, resolve parcialmente. Então, essa aqui é um exemplo de obras de drenagem também. Então, vocês veem que há vários tipos de obras que poderão ser adotadas na área da mecânica dos fluidos. Aqui é um exemplo de um canal famoso, o Canal do Panamá, em que ele foi construído há mais de 100 anos. Atualmente, pela grande quantidade de novas embarcações e novos navios mais modernos, está sendo ampliado esse canal para grandes navegações. Então, a ideia inicial é você atravessar do Oceano Atlântico para o Oceano Pacífico num período máximo assim, de um dia, 8 horas, etc. Então, isso facilitou muito o mercado internacional e todo mundo, né, de uma forma, foi beneficiado. Aqui você tem essas estruturas hidráulicas construídas, que são as comportas. Nós falaremos sobre comportas, sobre forças superfícies planas submersas. O navio entra aqui, a comporta fecha, o nível levanta, abre de novo, é como se fosse um elevador de água. E ele vai passando nos canais até atravessar de um sentido para o outro. Então, é uma grande estrutura hidráulica, construída há mais de 100 anos e que até hoje está atendendo as populações. E ela está passando hoje por uma ampliação do canal do Panamá para os tempos mais modernos, né, diferente do que era 100 anos atrás. Mas é uma obra que deu um retorno espetacular ao mundo todo.
Aqui é um outro exemplo na área da agricultura, né, que a mecânica dos fluidos muito auxilia. Nós temos um canal aberto aqui para irrigação. Aqui as tubulações entram na agricultura. Essas tubulações têm pequenos orifícios e por gotejamento vai umidificando a terra para que as plantações sejam, né, tenham o seu tempo de vida útil, forneçam alimento, seja qual for o tipo de plantação. Então, um exemplo através de canal aberto. Então, o canal é aberto por quê? Está sob a pressão atmosférica. O fluido escoa em função da gravidade do canal. Aqui é retirado através como se fosse um sifão. A gente vai fazer exercício de sifão lá na dinâmica dos fluidos. Tem umas perfurações aqui. Essa tubulação tem pequenos orifícios que vai umedecendo a terra. Lógico que isso aqui não é feito de qualquer jeito. A seção transversal desse canal foi definida, o volume transportado no tempo foi definido e a quantidade de água, o gotejamento aqui vai depender de quanto a planta precisa para que ela cresça e floresça. Também temos aqui a umidade do solo que tem que ser avaliada, o tipo de armazenamento de água no solo, porque tem que lembrar que existe a evaporação também, que sai, e existe a chuva que entra. Então, são modelos de balanço hídrico voltados para a agricultura. Então, tudo aqui é fenômeno de transporte, transporte de massa, transporte de calor, transporte de quantidade de fluido que escoa no tempo. Se não for bem projetado, se não for bem definido, o projeto entra em colapso. Tem que fazer o tempo todo a manutenção, manter o nível mínimo exigido nesse canal para ter este volume para sair aqui nos sifões, como se fossem sifões. Então, um exemplo interessante da utilização da mecânica dos fluidos na agricultura. Aqui é um exemplo de uma cidade que está investindo alto na drenagem urbana, pontos coletores, tubulações e investimentos por gabiões. Então, a finalidade dessa fotografia é mostrar que hoje utiliza-se muito gabiões, que são essas telas cheias de pedras e vão sendo, faz esses blocos e vão sendo colocados um ao lado do outro e fixo. Com o tempo, a terra, a própria chuva, vai tirando material daqui das laterais e elas vão entrando aqui nos vãos essas pedras. Com o tempo fica colmatado. É assim que se diz. É como se fosse uma colagem natural. E é bastante eficiente esse sistema de revestimento de canais. Isso aqui vocês deverão estudar em hidráulica dos condutos livres. Então, vocês percebem que há um canal aqui que deve receber a contribuição de alguma nascente dentro da cidade. A parte superior, porque é uma região que você percebe que tem uma certa altitude, a chuva é coletada, escoa aqui nessas tubulações circulares e também elas poderão resolver o problema da drenagem dessa região. Certamente aqui é um lugar que deve ter problemas sérios de cheias devido às grandes chuvas e eles estão fazendo 3 sistemas de drenagem em conjunto. Aqui tem esses degraus para amortizar quando o fluido passar aqui, para amortizar o escoamento, né, para ele ficar em degraus e ele vai sendo amortizado. É uma forma de dissipar a energia do fluido que entrou aqui, né, pode estar com uma vazão muito alta. Aqui a ideia é que o nível chegue até uma certa altura aqui. Porque isso aqui é conduto livre. O projeto é conduto livre. Caso haja excesso de vazão e essa vazão extrapole aqui, aí é problema. Se essa estrutura não estiver bem projetada, ela poderá se romper. Aí ela passa a trabalhar afogada. É um outro sistema que tem de drenagem.
Aqui também, a princípio, a drenagem ela é projetada aqui para que o escoamento ocorra livre. Então, vai encher até um certo limite aqui da tubulação. Se preencher totalmente, ela passa a ficar sob pressão. Então, há casos que você observa em determinados pontos em que as tampas, existem umas tampas colocadas na drenagem que elas são levantadas. E por quê? Aquele projeto que tinha sido realizado para ser livre, ele fica forçado e em algum lugar tem que dissipar energia. Então é muito comum, quando há grandes chuvas, e as pessoas hoje têm filmado muito esses excessos de chuva, as cidades sendo alagadas, algumas tampas serem levantadas. São as tampas de controle da drenagem que passam dentro das ruas, né, das cidades. Aí as tampas são levantadas. Então, algum ponto aqui deve ter, para evitar que essa estrutura que era projetada para ser livre passe a ser afogada, para dissipar a energia. É um outro estudo da hidráulica aplicada. Existem grandes estudos nessa área da hidráulica que se chama golpes de Ariete, de uma forma geral. Você tem que minimizar os golpes de Ariete nas instalações hidráulicas para evitar rompimento das tubulações. E aí existem válvulas colocadas em pontos estratégicos que se abrirão automaticamente para dissipar a energia. Então, isso é muito previsto nas adutoras. Adutoras são tubulações que funcionam em condutos forçados para que tenha pressão suficiente na rede e chegue a água até as residências, aos condomínios, aos loteamentos, etc. Acontecendo algo imprevisto, que o escoamento poderá ser alterado por algum motivo, existem pontos estratégicos que são colocadas estruturas hidráulicas, umas são chamadas de chaminés de equilíbrio, para dissipar a energia e não haver o rompimento da tubulação. Então, é muito comum hoje em dia, como as pessoas estão com o celular fotografando toda hora, acontecem alguns rompimentos de tubulações, principalmente nas grandes cidades, e você verifica que a pressão é muito grande e poderá ocorrer acidentes, né? E até casos sinistros, pessoas podem morrer. Sendo a água, o problema é até mais simples para resolver. Sendo gases que estão escoando em condutos forçados, de repente, ou há alguma interrupção, alguma situação de perigo, eles explodem, então é mais perigoso ainda. Mas todas essas tubulações, essas estruturas, têm que estar sendo construídas dentro das normas técnicas específicas. No exemplo aqui, ó, é um canal feito em concreto, com armações de ferro, concretagem, e aqui são os gabiões que estão adotando. Então, existem muitas formas de se resolver os problemas da drenagem nessa área da mecânica dos fluidos. Aqui é um outro exemplo do piscinão, ó, de Vila Prudente, São Paulo, para coletar todo o fluxo da água, essa água é armazenada e depois ela é distribuída de volta aos canais do rio quando o período tiver menos crítico, né, tiver com menos chuva, aí é possível amenizar, né, amenizar as cheias nas grandes cidades. E aqui é um exemplo desse canal do São Francisco, que eu disse para vocês, o canal artificial, ele sai lá de uma barragem, do Rio São Francisco, vem aqui e vai para o Grande Sertão, né? Como eu disse no começo, o eixo norte, o eixo sul, e assim nós temos alguns exemplos. Aqui é um exemplo de canal livre, o fluido escoa sob pressão atmosférica local, não há bombeamento. E assim nós temos o fluido escoando pela gravidade.
Então, são alguns exemplos que eu quis mostrar para vocês nessa aula inicial de algumas obras hidráulicas que nós temos ao longo do nosso curso, que aí vocês, quando estiverem estudando hidráulica aplicada, produtos livres, vocês vão ver essa parte aqui. Quando vocês estiverem no conduto forçado, vocês verão a parte dos condutos forçados. Aqui é uma outra parte do Canal do Panamá, que é uma obra hidráulica bastante importante, né? Acredito que algo que eu já mostrei para vocês, a maioria. Então, eu vou aqui pausar um pouco a gravação. Continuando aqui mostrando as obras hidráulicas importantes, aqui é um exemplo que nós temos de uma barragem hidrelétrica para fins múltiplos. Observa que essa estrutura aqui é de concreto, então aqui é a superfície plana que contém esse fluido reservado aqui e ele vai passar pelas tubulações forçadas, acionar as turbinas e gerar energia elétrica. Como que é avaliado esta vazão reservada aqui? Então, existe aqui um nível H. Em função desse H, gera-se o quilowatt-hora, que é a energia produzida. Então, isso aqui é o tempo todo monitorado na operação da barragem. Essas obras aqui são os vertedores. Nós estudaremos os vertedores na dinâmica dos fluidos. Então, existem umas comportas que abrem e se fecham. Aqui no exemplo está aberta o vertedor esquerdo e o do direito aqui. Então, vocês veem aqui o escoamento dinâmico dos fluidos saindo. Cada vertedor desse aqui tem uma vazão. E certamente, para operacionalizar esta obra, foi necessário liberar 2 vertedores, para manter o nível que se precisa para gerar energia. Então, aqui é um exemplo bastante interessante da utilização da mecânica dos fluidos. Todas as barragens hidrelétricas, elas têm todo esse funcionamento em função do projeto, forma-se um grande lago. Algumas têm pequenos lagos, outras têm grandes lagos, a depender do tipo de barramento escolhido. Então, como a energia no Brasil é essencialmente a maior parte hidráulica, nós temos grandes e pequenas centrais hidrelétricas no país inteiro, né? Para você ter uma ideia, o complexo hidrelétrico do Rio São Francisco, desde Minas até a Bahia, até chegar lá em Alagoas, o Rio São Francisco, toda a sua parte de produzir energia já foi digamos, toda a exigência, tudo que o rio poderia fornecer de energia já foi feito através de diversas barragens hidrelétricas ao longo do seu curso d'água. Começa em Minas, né, atravessa o Nordeste até chegar na sua foz, lá na divisa de Sergipe com Alagoas. Então, há muitas barragens hidrelétricas. A primeira foi o complexo da Chesf, do São Francisco. Há mais de 50 anos foi construída e, ao longo do tempo, foi construído novas barragens hidrelétricas. Então, agora, o Rio Paraná também tem muitas barragens. Agora eles estão expandindo aqui para o norte, para a Amazônia. Já temos algumas barragens também. Então, é um cenário real em que a engenharia brasileira é muito forte nessa área de conhecimento, grandes projetos hidrelétricos, tanto em grande escala como em pequenas centrais hidrelétricas. Hoje já se questiona bastante a construção dessas grandes barragens,
e parte-se novamente agora a pensar, né, no modelo mais alternativo, e está havendo um certo crescimento na questão da energia eólica, da energia do sol e etc. Mas ainda hoje, a grande matriz energética brasileira é a energia hidráulica. Então, isso aqui eu quis mostrar para vocês, na prática, né, algumas fotografias e obras hidráulicas relevantes, importantes, que ajudam a resolver e solucionar alguns problemas que as populações necessitam. Então, hoje é inviável pensar que não podemos viver mais sem energia elétrica. Isso é inviável hoje. Não tem como o mundo funcionar, né? E, lógico, sem as outras energias e também a parte da computação, todo o sistema tecnológico, a indústria, as cidades, os hospitais, o mundo inteiro, né? Depende dessas complexas estruturas hidráulicas. Estou mostrando mais o nosso lado da engenharia sanitária e ambiental para melhorar a qualidade de vida das populações. Evidentemente, todas as obras causam impactos ambientais, o que é possível minimizar esses impactos. Houve situações que não foi possível, e houve realmente problemas ambientais bem sérios na construção de certas barragens, mas aqui não é nosso assunto da nossa aula, poderá ser discutido em outra oportunidade nas disciplinas pertinentes à parte da qualidade ambiental. Aqui eu só estou mostrando para vocês as obras construídas e que nós temos. Não estamos discutindo se a função custo-benefício da obra atingiu o seu objetivo. A princípio, essas obras são construídas para gerar bons benefícios, altos custos e também bons benefícios. Então, tem que fazer um estudo que se faz na área da engenharia de recursos hídricos, são modelos matemáticos que se estudam os custos, todos os benefícios das obras hidráulicas para chegar num denominador comum, num certo grau de benefício ótimo, médio, etc., para que a obra seja viabilizada. Então, se estuda isso em otimizações de recursos hídricos. São modelos matemáticos sofisticadíssimos que se estuda mais a nível de pós-graduação. É a correlação do benefício de uma obra de engenharia com a economia e as questões ambientais, sociais, etc., todas elas envolvidas no sistema, para se chegar numa solução razoável, que seja pelo menos em termos de custo-benefício, dentro de uma média eficiente, que os custos tenham um bom retorno lá na frente. Então, seria isso a nossa aula de hoje. Eu percebo que o Luiz Fernando entrou na sala. Seja bem-vindo, Fernando. E começaremos os primeiros equacionamentos na próxima aula. Quer perguntar alguma coisa, Luiz Fernando? Então, eu vou concluir aqui a aula.